Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Era dedicado às costureiras de Valdemaceira. O fado Fim de Tarde, que é uma costureira que vem do Chiado a subir a calçada até à Madragoa. Depois pus dedicado a Valdemaceira, porque é aqui em Valdemaceira, Marcha do Oeste, e uma fadista, a Helena Favila, e o marido com guitarra. E então eu tinha composto a Marcha do Oeste. E eles gostaram de ouvir, porque era dedicado ao Oeste. Dizia, a Dona Estrela é para mim também eu sou de Torres Vedras. Pronto, se és de Torres Vedras, é para ti também. A tradição da terra, que era os serões da Quinta, que já fiz logo no princípio do Museu de Fado, de andar lá, que é passado na Quinta de Frois. E então o menino Zezinho era o primo, o dono das quintas todas, que fez filhos à criada. E então esse era o guitarrista, que quando vinha cá a rainha Dona Amélia, à Quinta de Frois, era um dos guitarristas que estava lá a tocar. E a minha mãe, Maria Amélia, entre aspas, era quem fazia as roupas todas para os meninos, assim, da Quinta, as batas para os colégios. Dedicava à minha rua, em Lisboa, a outra fase da minha vida, não é? Que é o Palácio Hotel, que é um prédio na minha rua, perto da nossa casa, que era dos condes de Mendia e que era aquelas vidas, como imaginas, não é? Hoje não é nada, porque a vida é fútil, nós vamos. E hoje o palácio está a degradar-se. Estava até ao pé de Jimba, no café. Disse ao Jimba, estou aqui com uma ideia. Então, nós combinamos muito bem. Este Palácio Hotel dava um bom fado. Sempre aquilo que eu quis foi música escrita. Vou só dizer aqui que estamos já à conversa com a Estrela. Não passa. Já percebemos que a Estrela hoje finalmente conseguimos reunir-nos. É verdade. Já há algum tempo tínhamos combinado, mas por várias razões não foi possível. E hoje finalmente estamos aqui. Vamos ter uma conversa. Já estamos aqui a gravar. Okay. Depois Então deixa-me primeiro agradecer tu teres-te lembrado de me convidar. Não é? Porque eu não nem nasci. Podia ser diferente. Não nasci na Terra. Sim, eu sei. Mas depois vivi na Terra como toda a gente viveu. E tem muitas memórias da Terra. Tenho muitas memórias da Terra. Aliás, deixa-me partilhar aqui já uma coisa. Acabou, ainda antes de começarmos a gravar, a Estrela mostrou-me uma imagem que trouxe, uma foto, com um bordado feito pela minha mãe que lhe ofereceu no casamento. Prenda de casamento. Exatamente. Para a noite não precisa. Portanto, só por isso já foi verdade, muito bom ter vindo. Muito obrigado. Tinha recordações com ela. Sempre aos domingos era com quem saía, porque depois a Zezinha, que era com a minha irmã, casou a mãe também, novamente, e ficámos as duas aqui, quase que pertinho de casa, não é? Uma da outra. Para além disso, era família. E quando o meu pai... vamos começar então do princípio. Eu nasci em Ilhévo, no ano de 46, tenho hoje 79 anos. E fui criada pela mãe da minha mãe, pela minha avó materna, e o meu irmão pela mãe do meu pai, a mãe do meu pai. E nunca estivemos juntos, fomos criados quase que separados, andávamos a ver-nos às escondidas, um encontrava o outro na escola, o outro via o outro numa brincadeira. Mas fez a escola, portanto, lá em Ilhévo? Fiz só até à segunda classe. Ok, depois veio então para cá. Segunda classe, porque depois chegou aos 6 anos, quando chegou aos 6 anos o meu pai queria que eu fosse viver com o meu irmão, para a casa dele. A minha avó, claro, tinha-me criado desde pequenina
não queria deixar-me ir, foi assim um bocado desaguisados uns com os outros, mas ela teve que me entregar ao meu pai, foi obrigada pelo tribunal a entregar-me ao meu pai, e nós fomos os dois viver para lá, só que a minha avó, Piedade, a mãe do meu pai, já estava com problemas gravíssimos de coração também. E o meu pai pensou que tinha que arranjar alguém, porque já havia quase que uma sentença que os dois íamos para o Porto para um colégio interno. E isso nem uma avó queria, nem outra avó queria, nem a família que lá estava queria que isso acontecesse. Para além disso tudo, tínhamos muitos amigos em Ilhavo. Ilhavo era uma terra, na altura, já muito evoluída. Eu penso até que no centro de Ilhavo, muito mais evoluída do que hoje é. Porque Ilhavo tinha tudo e hoje acontece em Ilhavo cidade, que nessa época era vila, e foi passado 20 anos de eu ter saído, foi a cidade, mas eu penso que acontece lá o que está a acontecer em Valdemaceira. Houve no centro de Ilhavo mais desertificação e começou a alargar para Aradas, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Caldevila, Gafanha da Vagueira, aquela parte que nesse tempo era tudo imigração para a Venezuela principalmente e América, cresceu. Agora com os anos as pessoas retornaram, investiram e cresceu muito. E o centro de Ilhavo ficou mais abafado. Lá há uma grande obra ou outra, não é? Tentam fazer o melhor que podem, com certeza, claro. Ou que sabem. Então, depois dessa altura, regressou a Balmaceira? E eu, nessa altura, com 6 anos, o meu pai começou então a pensar que devia ter que dar um rumo à vida dele. Conheceu, que não te deves lembrar, mas sabes quem era a família, conheceu num barco um senhor que era de Valdemaceira, que era o Aníbal da tia Albina do Sapateiro. Não te lembras de haver aqui um sapateiro? Lembro. Na casa da Milu, da Lena. Não é da tua época. Já não consigo lá chegar. Não é da tua época. Não. Mas aí havia uma janelinha que dava uma das janelas da Lena. Na casa ali onde da era... Lena. Sim, da sim, Lena. Sim. Uma dessas janelas, a que está pegada à casa do António Carlos. António Carlos, sim. Era um sapateiro sempre de janela aberta. Pois, porque aquela janela dão quase ali para a estrada, não é? Sim, ficam à altura. Exatamente. Aquela ainda tem um bocadinho, de espaço. Então as pessoas iam lá entregar o calçado, depois iam lá buscar, tudo pela janela. Não fazia ideia. Tudo pela janela. E o tio Manel Sapateiro passava os dias ali e o Cassiano, que era o filho mais novo, a ajudá-lo. Uma vez até o meu irmão, Zé Luís... Sim. Pôs-se a tentar fazer como ele, meteu uma taxa na boca e engoliu a taxa. Teve que ir para o hospital para Alcobaça para ver o que é que se fazia à taxa. Mas pronto, a taxa saiu normalmente, não houve problema nenhum. E essas 3 casas não foram abaixo porque eram casas de 3 viúvas, ali naquela linha. Sim, qual da era? Minha mãe, a mãe da Matilde. Sim. E a mãe do César. Moravam todos ali. As 3 casas mais saídas para a estrada, não contava a da Milu, que era mais dentro. Sim. Mas a da minha mãe, a da tia Maria Adelina. E do César. E a da mãe do César. Da mãe do César. Da mãe do César. Houve para... Que é, se calhar, onde mora hoje o César, não é? Sim, é. Mas está mais recuado. Sim. Nessa época a casa era tão arrente como a da minha mãe. Sim, era ali, eu lembro-me disso. Eram ali, não é? Por isso é que tanta gente morreu ali naquelas casas, porque iam rentar as casas. Morreu o pai da Dona Maria Júlia, da professora. Já tinha morrido o filho, o Nando, aqui ao pé da Luísa, da casa da Luísa Carvalho. E tinham... morreu muita gente lá. Pronto. Muita gente. E então essas casas tiveram... A Câmara de Alcobaça tinha proposto mesmo as casas serem demolidas. As 3.
para alargarem a estrada, o que era lógico. Faz sentido. Que era lógico, claro. não é? Mas como elas eram todas 3 viúvas, não conseguiram fazer isso. As casas foram resistindo, foram ficando. Por isso é que ainda lá estão. Está a da minha mãe, é a única que está, e a da Matilde. E a da Matilde. A outra, não, era a da Helena, depois o César construiu mais atrás. E ficaram assim, ainda com a mesma maneira. São coisas que hoje ninguém imagina. Não. Gente da tua idade não imagina que não fazia ideia que havia ali um sapateiro. Não, havia sapateiro e havia a escola de corte, costura e bordados. Sim, essa já... Pronto. Já aqui, aliás, foi falado, muitas pessoas lá passaram. A minha mãe dava-lhe os cursos e depois levava-as a fazer um exame à professora que a ensinou a ela, às Caldas, que era na antiga Praça do Peixe, a Madame Sousa, uma senhora espanhola, que o marido pensa que era militar no quartel das Caldas, e ela veio viver para cá, precisamente por causa disso. Lá iam a exame. Iam lá a exame. Tipo, tu estudas aqui em Valdemaceira, mas agora vais a fazer o exame da 4ª classe. Exatamente. Não, era isso que elas faziam. Pronto, então vinha, meu pai voltou a casar, casou cá. Eu cheguei cá, fui viver para a casa dos meus sogros, na Rua da Padaria, mesmo em frente à padaria. Aquela casa que faz esquina. Sim. Entre a Maria Adelina sei. e os pais da Maria Adelina, do outro lado. Foi para ali morar. Foi para ali, era um prédio novo na altura, que o meu sogro tinha mandado construir. Eles viviam no primeiro andar e eu às vezes costumo dizer, eu fui dormir para baixo do meu marido, porque ele dormia em cima e eu fiquei a dormir em baixo. E foi engraçado, pronto. Conheceram-se aí, portanto. Tivemos logo uma ligação ali. A minha sogra começou logo a dizer que eu devia ser nora dela. Ainda vais ser minha nora, ainda vais ser Arranjou logo ali o namoro. Eu tinha 8 anos, naquela altura. Mas confirmou. Mas começaram com essas brincadeiras e eu sei que uma vez bati num portão com o joelho e ele estava com um sarampo ou não sei o quê e a minha mãe, está cá o médico, eu vou-te levar lá acima para ver o que é que ele diz do teu joelho. E eu fiquei envergonhadíssima, porque o médico começou-me a levantar as saias para me ver o joelho e eu a puxar a saia para baixo e ele disse, rapariga, estás com medo que o rapaz te visse o joelho. E havia assim essas coisas. Claro. Mas ele era muito novo para mim e eu para ele, e éramos os dois da mesma idade, éramos 2 garotos. Fui para a escola, apanhei uma professora que... Escola de Valdemaceira. Escola de Valdemaceira, para a 2ª classe. Apanhei uma professora que há muita gente em Valdemaceira, eu já tenho ouvido, que não gostava muito da maneira de ser dela, que batia muito. Era Maria Júlia. Maria Júlia Pedroso de Lima, nunca me esqueço o nome dela. E que para mim foi uma maravilha de uma pessoa. Foi uma pessoa que me preencheu a minha vida. Essa pessoa, essa senhora, pediu muitas vezes ao meu pai para me deixar estudar, porque eu que não podia ficar assim em casa à espera que as coisas viessem a acontecer. E não é só ela, até a cabeleireira, nas Caldas, isso tudo, dizia a minha mãe, não pode ser, mas eles não... A vida era má na altura, não é? Mas quando dá para 2, também pode chegar para 3. Havia sempre e os meus irmãos foram os 2 para as Caldas estudar, não é? E chumbavam anos. E a família... Então a Estrela não foi estudar nessa altura? Não fui estudar. E depois levei-me de orgulho, porque depois comecei a namorar o Alberto, casámos, e eu fui para Lisboa com 20 anos. Com 20. E eu tinha ali São Passos Manuel à minha porta. Sabes onde ele fica ali? Sim. Bem, e eles disseram-me, só não vais se não quiseres. Está aqui à porta. Mas eu aí agi mal porque lembrei-me que, não, se o meu pai não quis, eu também não quero agora. Ok. Não quero. Pronto. E ficou assim. Mas em Valdemaceira eu queria era ler, escrever, ler. Pode ser que alguma das meninas da costura ainda se lembre. Sim, elas falaram nisso quando cá vieram. Pois que eu com 13 anos... É Bendita, sim, elas falaram nisso.
creio eu. Com 13 anos eu já tinha 145 páginas de um livro para mandar para qualquer lado. E o meu pai disse, nem penses Acho que foi a nisso. Lucília que falou nisso. Quando Não te armes a escritora, não penses nisso. Quando eu dizia, eu gosto muito de cantar, e cantava na altura, por aqui, eles também me diziam, eu dizia, ó pai, isto, cantar fado no bairro alto é que era bom. Para quê? Para seres como as outras que lá andam? Nunca deu hipótese disso. Era, não, uma menina é para estar em casa, o pensamento da época. É para estar em casa. Mas havia muito isso. Para aprender a vida da casa, fazer tudo aquilo que tem que fazer como deve ser, e a partir daí acabou. A vida segue. De maneira que foi isso que fiz aqui. Tudo o que era para casa, eu fazia cá em casa. Mesmo tratar de que foi a minha avó depois, da avó Amélia, eu, sempre que ela esteve de cama, que partiu perna, partiu braço, etc., era eu que estava a tratar dela, sempre a tratar dela. Mas também te digo, foi uma das pessoas que até hoje me ficou aqui dentro. Uma joia de uma pessoa. Ela era irmã da tua bisavó, materna. Minha bisavó materna, sim, da Francelina. Da avó Georgina. A minha avó Francelina. Era mãe da avó Georgina. Sim, sim, Pronto. sei. Assim como a tia Maria Joana, também era irmã delas, estavam todas por aqui. E quando o meu pai casou, que chegámos, ele chamou-nos aos três e disse, agora, a partir daqui, vocês têm outra família. Vocês têm cá tios. Vocês em Ilha deixaram 2 tios. E as tias mulheres deles, e os vossos primos. Mas aqui tem muita gente que é da vossa família. Todos os motas são vossos primos. Quando ouvirem que é o mota, é vosso primo. Este menino é o vosso irmão mais novo. E esta passa a ser a vossa mãe. Eu quero respeito com eles todos. Quem é que lhe disse isso? O pai. O seu pai. Todos juntos. Sim. Todos juntos. Mas foi ele que disse isso. Nós aceitámos perfeitamente, convivemos. Eu aceitei a Zezinha logo com a minha irmã, que estava a mãe viúva ao nosso lado, na casa dela também, não é? Esta é a vossa tia e esta é a prima, é como se fosse tua irmã, é da mesma idade quase. Isso foi assim comunicado, não é? Tudo comunicado. E a vida decorreu assim. Eu, ao domingo, as alegrias que eu tinha, quando morava ainda na casa dos meus sogros, porque foi para lá que fomos viver, quando eu saía ao domingo, dali de casa, com 5 tostões na mão, para ir à Tilisa, que parava na porta dos avós do Alberto, aquela que foi desmanchada. Sim. Vender termossos, bebidos e suspiros. Era esses 5 tostões que nós comprávamos, ou termossos ou bebidos, ou 2 suspiros. Era a saída. Isto antes dos 10 anos. Sim. Claro. Mas o meu instinto não era ir comprar os termossos e as bebidas. Era para ir para um palco, que era um poial da casa de um tio da Nonô. E isso era onde? É ao lado de Faustino, onde é aquela vivenda nova, verde. Ah, sim, sim, Aí, sim. Ao lado da casa do Faustino. Ao lado era uma casinha baixinha, eu esqueço o nome dos senhores, que eram família da Manuela. Sim, Dona Também. Manuela. Sim, da Manuela. E então, aí havia um poial de pedra, até uma parte grande da parede alta. Sim. E eu, assim que vi aquilo, lá para era cima. um palco. Era um palco. E aí eu. E elas começavam-me a dizer, Estrela, canta aquilo que tu cantas tão bem, canta, que é o cheiro da minha mãe. Então formava-se ali a plateia, a Cacilde, a Hortense, irmã da Maria da Luz, que também morava lá para os lados da capela, com elas, a Fernanda de Sapata, a Virgina, essas mais velhas. Sim. Tudo se juntava ali a apreciar os cantos da garota. Nem imagino como é que eu cantava, mas pronto, cantava à minha maneira. Foi a sua primeira experiência assim? Foi a minha primeira experiência. E então também tenho um fado engraçado sobre isso. O fado não, o Marcha do Oeste. Sim.
E essa primeira recordação, Mesmo dedicado à Valdemaceira. dedicada a Valdemaceira, porque é aqui em Valdemaceira, a Marcha do Oeste, só quem ouviu foi o António Carlos e a Carminho, porque foram os únicos... E a Carminho, porque foram ao lançamento do meu livro e que gostaram bastante. E neste lançamento eu tive 2 fadistas, meus amigos, que foram lá cantar, o João Paulo Carita e o Morgado, e uma fadista, a Helena Favila, e o marido com guitarra. E então eu tinha composto a Marcha do Oeste. E eles gostaram de ouvir, porque era dedicado ao Oeste. Estava lá também a doutora Fátima, uma médica minha amiga, que foi catequista do Bruno, e que me disse: a Dona Estrela é para mim também, eu sou de Torres Vedras. Pronto, és de Torres Vedras, é para ti também. A ligação da Estrela Bento a Valdemaceira não ficou apenas nas memórias, também passou para as palavras que escreveu. Neste episódio vamos ouvir algumas dessas letras interpretadas pela própria e começamos com uma homenagem à terra e à região que fazem parte da sua história, a Marcha do Oeste. Vamos ouvir. Ao chegar já tinha palco e um lugar à minha espera. Subi aquele socalco e a minha vontade impera. Como criança que era, curioso olhei em volta e pensei, ai quem me dera, que a minha voz saia solta. Ai Oeste, terra de lindas maceiras, onde frutas verdadeiras perfumam cada quintal. Ai Oeste, terra de moças fagueiras, singelas trabalhadeiras, onde ninguém se quer mal. Ai Oeste, onde à beira de um poial, de branco caiada cale, todos me queriam ouvir. Ai meu Oeste, ai meu Oeste, para cá todos querem vir. E o cheiro de minha mãe fazia os olhos chorar a toda a gente que tem gosto de me ouvir cantar. Saltava então do poial, já sorrindo de alegria, e as mulheres de avental secam lágrimas do dia. Ai Oeste, terra de lindas maceiras, onde frutas verdadeiras perfumam cada quintal. Ai Oeste, terra de moças fagueiras, singelas trabalhadeiras, onde ninguém se quer mal. Ai Oeste, onde à beira de um quintal, de branco caiada cale, todos me queriam ouvir. Ai meu Oeste, ai meu Oeste, para cá todos querem vir. Ai Oeste, onde à beira de um poial, de branco caiada cale, todas me queriam ouvir. Ai meu Oeste, ai meu Oeste, para cá todos querem vir. Há pouco, quando estávamos em off, a Estrela falou-me de um fado que escreveu para a quinta, aqui bem próximo de Valdemaceira, a Quinta do Frois. Como é que se chamava esse fado?
Os serões da Quinta, já fiz logo no princípio do Museu de Fado, de andar lá, que é passado na Quinta de Frois. Aqueles serões antigos, Sim. em que falam muita gente ainda, que o bisavô do Alberto, o menino Zezinho, da Quinta do Alberto, do seu marido. Sim, da Quinta dali, onde mora a filha do... como é? Quinta da Mota. Sim. Pronto, que era tudo família aí, sim, não é? Sim. E então o menino Zezinho era o dono das quintas todas, que fez filhos à criada, não é? Como é normal. Como é normal. E então esse era o guitarrista que, quando vinha cá a rainha Dona Amélia, à Quinta de Frois, era um dos guitarristas que estava lá a tocar. Que giro. E depois eu ouvi contar em tempos por aqui, quando cá cheguei, como é que eles faziam a chegar à Quinta. Todos em romaria para assistirem aos toureiros na Conchita Citroën, naquele tempo era quem eles tinham lá mais próximo. Coisa. E a minha mãe, Maria Amélia, entre aspas, era quem fazia as roupas todas para os meninos sim, da Quinta, as batas para os colégios. Vinham nas férias para cá, estavam 3 meses, quando iam para Lisboa. As fardas para as serviçais e para as crianças, era tudo feito aqui por nós e também para as empregadas daqui do engenheiro, cá de Valde-Maceira. Sim. Pronto, também. E eu fiz um fado desses serões da Quinta. Escreveu o fado? Escrevo. Sim. É o que eu faço, músicas, só compus uma da marcha que concorri com o Jimba, a Lisboa. Já foi? Mais nada. Muito bem, vamos então ouvir os serões da Quinta. Na música de Alfredo Marceneiro, com letra de Estrela Bento, o fado Serões da Quinta. Era estrada de saibro bem calcada, por charretes e toureiros de raça. Era gente pelo mestre convidada, ricamente encasacados para a praça. Era gente pelo mestre convidada, ricamente encasacados para a praça. Vitorino Avelar Frois, senhor da Quinta, de nome a Nova de São José. Homem de fino trato e muita pinta, saudava toureiros e o povo a pé. Homem de fino trato e muita pinta, saudava toureiros e o povo a pé. Presente ao povo desta terra, ouvindo cogumelo e a cotovia, enlevando os sentidos, os olhos cerra. Era o concerto para o povo e a monarquia, e levando os sentidos, os olhos cerra. Era o concerto para o povo e monarquia. E hoje, quando são séculos passados, os serões reais não são esquecidos, lembrando as boas guitarras do fado, e o povo ficou mais enriquecido, lembrando os bons guitarras do fado, e o povo que ficou mais enriquecido. E depois, pronto, eu fiz a 4ª classe aqui, fui para casa, a minha mãe queria que eu aprendesse costura, eu só ia para a sala da costura quando não me podia esquivar. E quando ia para lá, sou aquilo que sou normalmente. Se eu faço é para fazer bem feito, não é? E lembro-me que na época as noivas todas levavam nos vestidos de noiva que nós fazíamos umas rosas de um tecido fino, organza, muito fininho, mas que tinha goma. E era preciso fazer uma bainha a enrolar aquilo muito enroladinho e fazer um ponto muito pequenino. E penso que eu que fazia aquilo muito bem. Era eu e uma mais velha, que era a Maria Amélia, a mãe do Rui, do filho do Rui. Sim, do Rui Pedro. Do Rui Pedro. Que era a afilhada da minha mãe e que depois fui eu madrinha dela de casamento também.
E elas gostavam muito do enrolado que eu fazia. E então chamavam-me sempre para aquilo, mas eu passava horas à janela da sala da frente, por dentro, a ler. Eu lia tudo o que me aparecia. E foi aí que a Dona Maria Júlia foi importantíssima para mim. Porque a Dona Maria Júlia foi morar para a minha frente, numa casa que era da Tivitorina, lembras-te? Lembras-te de haver aí uma casa da Tivitorina, que hoje era do Valadares? Sim, eu sei. Aquela nova. A Dona Maria Júlia foi para aí viver ela, o marido, os 2 filhos e o pai dela. A professora. E disse-me assim, olha, a Estrelita, tu Era sempre... Estrelita, que lhe chamavam. Ela era. Tudo o que tu quiseres ler, vens à minha biblioteca, que era o corredor que ela tinha inteiro. Sim. Escolhes e levas. O que é que eu comecei logo por ler? O Monte dos Vendavais, a Jane Eyre, os Camilo Castelo Branco, o Júlio Diniz, tudo que era literatura portuguesa, eu adorava ler aquilo, portuguesa e traduzida, não é? Lia aquilo tudo, eu li quantos livros ela tinha em casa. Havia depois uma outra coisa que era a adega dos meus avós, entre aspas, cá em Valdemaceira, em que o meu pai tinha lá um móvel de madeira que aproveitou de qualquer compartimento quando fez uma casa nova para os pais da minha mãe ficarem a morar no quintal e nós irmos para a casa deles. Certo. E um móvel que ele lá tinha, punha tudo que era revistas e jornais e não sei mais quê. A minha mãe tinha trazido de Alcobaça uma coisa muito interessante, o Século Ilustrado, dessa época, em que já era uma revista que, quer dizer, nem era nada do que depois apareceu, de plateias e dessas coisas assim, não era nada disso. Era coisas muito sérias, já falava de assuntos muito sérios. E livros do primeiro marido, que ela queria guardar para o filho, mas que o filho nunca quis saber daquilo. Patavina nenhuma, nada daquilo. E aquilo estava ali a degradar-se. E eu, à falta de outra coisa, ia buscar tudo e lia aquilo tudo, dava-lhe a volta toda. Pronto. Quando eu depois comecei a namorar e a fugir dali da costura, sim. Que pronto, não gostava. Valores mais altos se levantavam, não é? É verdade. Mas tinha uma coisa, eu e até o meu irmão, o Tony, de tanto estarmos a ver como ela fazia as geometrias, eu sei fazer as geometrias todas. E o meu irmão sabia algumas. Hoje é que já está um bocadinho esquecido e já não sabe nada disso. Mas ele fazia bainhas de calças para os filhos e netos e tudo. Lá em casa. Não era exclusivo das mulheres? Não. Nós viemos de uma terra em que eu penso que tirei cursos em várias profissões. Pequenita. Até as letras do jornal do Ilhavense, porque eu não sei se era por termos ficado sem mãe, tão pequeninos, ele com 3 anos e eu com 2, que eu não me lembro da minha mãe, nada. Toda a gente, à nossa frente, moravam os pais do Carlos Paião e os avós. Era a casa em frente a nós. Do lado era a doutora da farmácia, que também estava-me sempre a puxar ao pé das empregadas, na cozinha e tudo. Eles... Estrelinha, anda para aqui, não? Pronto, chamava-me sempre. À noite, sempre gostei de música, a minha avó dizia-me, Estrelita, à noite não sais, à noite não vais sair com ninguém. E eu dizia-lhe, avó, deixa-me ir, porque vai o senhor assim, vai o senhor assado, e eu gostava tanto de ir ver a banda nova. E ela lá me deixava ir ver os ensaios a meio da semana, porque era uma rua só mais abaixo, onde a banda ensaiava, lá ia ver, encantava-me com os instrumentos todos que a banda tocava e ficava o serão até eles se virem embora e eu depois traziam-me a casa. Não é? Eu digo, eu às vezes penso que tirei profissões a mais. Tinha essa envolvência, não é? Ali à volta. Havia um santeiro no caminho entre a casa da minha avó e da irmã da minha avó,
que era a minha madrinha, a minha prima, e a filha era a minha mana, não me era nada, era terceira ou quarta prima. Portanto, estamos a falar ainda lá em Ilhévo. Eu, naquele caminho, entre a minha rua, João de Deus, e a Samuel da Maia, que era tudo a direito, a meio havia um santeiro. O que é que fazia-se santeiro? Tipo sapateiro aqui, o Timanel sapateiro. Com uma janelinha aberta, fazia santos, e todos pintados à mão por ele. Eu ainda tenho um que foi a oferta aos meus pais, de casamento. Giro. E eu encantava a ver como é que se pintavam os santos e como é que hoje tenho coisas pintadas também de estatuária, comprei em Barcelos, com uma noção daquilo que esse senhor fazia. Portanto, era como lições, se fosse um curso de pintura. Não é? Eram lições que se tiravam em todo lado. Pronto, então chegámos depois a Lisboa. Com que idade foi para lá? Com 20 anos. Com 20 anos. Portanto, vivi cá dos 8 aos 20. Aos 20. Vivi cá, vivi tudo. Sabes que se era uma escola de corte e costura, vinham meninas do Valado, andaram de Casal de Pardo, muitas de Valdemaceira, nem sei quantas, mas muitas meninas que passaram por lá. E duas do Valado, as duas últimas, foi uma de Olinda, que está no Canadá, e és capaz de me estar a ouvir de Olinda, porque eu já vi que ela que também ouve o podcast. Sim, temos pessoas no Canadá a ouvir. O podcast. Se ela me estiver a ouvir, olha, agradeço-te muito que me mandaste dizer que nunca te esqueces dos meus ovos estrelados. Que ela e uma Noémia, que era filha de um Laberca, casou depois com um engenheiro e foi viver para Lisboa, depois também parece que se separaram, mas essas duas meninas, 2 dias antes de eu me casar, quiseram ficar a dormir comigo cá. Que era a despedida de solteira, não se fazia nesse tempo despedidas de solteira, mas elas quiseram ficar cá a dormir comigo. Mas andaram muitas, desde Alfeizerão, Valado, Alguizado. Muita menina andou aqui a aprender o corte de costura, nessa altura, quando era festas em Valdemaceira e aí nos arredores. Isto atravessou gerações, não é? Atravessou gerações, sim. A minha irmã chegou a ir também. Sim, também pois, aprendeu. Eu já cá não estava. Sim, isso aí sim. Eu já cá não estava. Mas estas, de quem me lembra, era de quando eu ainda cá estava. Depois vieram muitas mais. Quando eu casei, a Anita do Zé Bá tinha 6 anitos. Sim, ela falou aqui nisso. Sim, e depois foi fazer o corte de costura para lá também. Foi trabalhar para Caldas também. Saiu de lá e foi para as Caldas trabalhar. Andou a Lena também, a prima dela, muita gente que passou lá. E aí eu fiz isso tudo aqui relacionado com a terra. Eu estava envolvida nessas coisas de artes, e se alguém precisasse que se fizesse qualquer coisa, aí estava aqui, em Valdemaceira. Aqui em Valdemaceira. Ali em casa fazia-se isso tudo. Fazia-se tudo que se pudesse imaginar de costura, desde noivas a funerais, fazia-se tudo. A roupa de luto, isso era tudo ali feito. Depois, então, eu, mesmo que não quisesse, tive que aprender. Pois. E como tive que aprender, vou-te mostrar agora uma coisa, tu depois podes ver. Posso publicar, sim. Não vai cá ficar. Sim. A minha mãe, antes de morrer... Escola de corte. Antes de morrer, disse-me assim, isto é para ti. Escola de corte. Isto não é para mais ninguém. És a única que pode servir-se dele. E isto foi... eu já nem sei... Em que data é que ela tirou? Deixa-me ver. 54. Pronto. 20 de 4 de 1954. Foi no ano que eu vim para cá. Maria Amélia Mota. Está aqui. Pronto. Exatamente. É essa prova dela que ficou comigo e que eu aprendi isto tudo com ela. Nunca queria, mas aprendi. Os desenhos? Tudo, as geometrias todas. Geometria de manga à cava, geometria meia capa de estudante, tinha tudo, estava tudo, era o livro de curso, tinha tudo.
a capa de estudante completa. Isso era o que tinham que fazer para finalizar o curso. Cada uma fez um livro igual a este. Deste. Ok. Cá. E depois foi às Caldas fazer o exame, mas já com o livro feito. Sai a calça, tudo. Saia do O10, tudo coisas que parece que não, mas são muito complicadas. Manga reglã. Está aqui o curso todo. Manga de drapé. Tudo isto elas aprenderam. Manga de presunto, imaginavas? Eu nem sabia o que é isso. Uma manga de presunto. Isso parece um gelado, parece um copo. Não, é tudo recortado e depois faz preguinhas. Sim. Em cima. Manga de presunto. Manga de pregas, também. E bordados. E os bordados aqui. Tudo já muito velhinho. É verdade. Mas estão cá. Pensei, vou levar para os vão ver o que existiu. Posso tirar depois uma foto? Sim, podes. Ok. Podes. E então fiquei eu de guarda deste tesouro. Isso é um tesouro. É um tesouro. É mesmo um tesouro. É um tesouro. Que ilustra bem o trabalho que a sua mãe tinha aqui. É verdade. E que ajudou muita gente em Valdemaceira. É verdade. Eu sei que mais tarde, depois, já em Lisboa, escreveu um fado exatamente dedicado às costureiras. Dedicado às costureiras de Valdemaceira. E depois escolho o fado Fim de Tarde, que é uma costureira que vem do Chiado a subir a calçada até à Madragoa. Vamos ouvir. Na música de Armando Machado, com letra de Estrela Bento, o fado Fim de Tarde. Do Chiado vem ligeira a bonita costureira a subir à Madragoa. Mostra beleza matreira, ar de menina brejeira, final de tarde em Lisboa, seguida por um olhar igual ao mar, apressada vai subindo, mas receou que esse olhar, ao ver a pressa no andar, não se julgasse bem-vindo. Sentiu-se como num rio, onde parou um navio para escolher o seu chão. Nada mais a impediu, e ao fazer o desvio, veio a onda da paixão. A costureira ladina, que é menina citadina, escolheu o Adamastor e, curvando na esquina, encontrou a sua sina naquele beijo de amor. Depois foi então para Lisboa, não é? E depois fui para Lisboa. Em Lisboa foi a vida de me entregar à casa, aos filhos. Primeiro com a minha sogra, vivi com a minha sogra lá. Sei também que existe uma letra escrita por si numa outra fase da sua vida, já em Lisboa, em que escreve sobre a sua rua. Um fado dedicado à minha rua, em Lisboa, a outra fase da minha vida, não é? Que é o Palácio Hotel, que é um prédio na minha rua, perto da nossa casa, que era dos condes de Mendia e que era aquelas vidas, como imaginas, não é? Hoje não é nada, porque a vida é fútil. Nós vamos. E eles já foram todos. E hoje o palácio está a degradar-se. Foi comprado por um grupo hoteleiro na pandemia, mas esse grupo ainda chegou a fazer lá coisas, mas com a pandemia foi-se abaixo. E então aquilo era o Palácio Hotel. Foi o nome que a rua lhe pôs, Palácio Hotel. Um dia pensei assim, estava até ao pé de Jimba, no café, disse, Jimba, estou aqui com uma ideia.
Então, nós combinamos muito bem. Então, este Palácio Hotel dava um bom fado. Muito bem, vamos então ouvir. Na música de Armando Machado, com letra de Estrela Bento, o fado Palácio Hotel. Já foi um arco-íris de Lisboa, feito de azuis, lilazes e amarelos, qual barco majestoso enfeita a proa, mostrando a quem lá passa como é belo. Qual barco majestoso enfeita a proa, mostrando a quem lá passa como é belo. Não passava um olhar indiferente à vista de tão bonita sacada, e a rua da cidade é evidente, tem orgulho nesta casa aburguesada. E a rua da cidade é evidente, tem orgulho nesta casa aburguesada. Nela havia vida ao acordar, à noite nos serões de realeza. Eram filhos e filhas a brincar, depois também os netos, com certeza. Eram filhos e filhas a brincar, depois também os netos, com certeza. Mas hoje a vida há muito já levou, não sei se estão morando lá no céu. A casa palaçada aqui ficou, um hotel irá ser destino seu. A casa palaçada aqui ficou, um hotel irá ser destino seu. Depois os meus sogros fizeram cá outra casa e vieram para cá. E como vinha cá periodicamente? Vinha cá, e vinha mais porque estavam cá eles, pois. Não é? E nós tínhamos que... Primeiro, o meu sogro ainda era, nessa altura ainda era embarcado, e quando ele chegava estava sempre cá. E depois ficámos nós, os filhos sempre nas escolas deles, cada um a fazer as coisas que entendeu. O Alberto e o Bruno? O Alberto e o Bruno. O Bruno fez o secundário, mas não quis continuar mais, queria era ver dinheiro e trabalhar. E eu disse, muito bem, pronto, muito bem. O pai não gostou muito, mas era aquilo que ele queria, foi feito à vontade. Mas ele pegou na mala, com 18 anos, pegou numa mala pesadíssima e foi de avião para a Noruega. Pois. Já para o trabalho que estava à espera dele lá. E esteve lá quase 20 anos. Eu lembro-me disso, sim. Esteve lá quase 20 anos. Ainda foram 20 anos, pois. Teve lá 18 anos. Tive muito orgulho naquilo que ele fez, porque ao fim de 2 anos nós fomos fazer um cruzeiro no barco onde ele trabalhava e eu aí já tinha feito outra coisa que gostava muito, que nunca quis nada, mas um dia o Alberto, com o primeiro ordenado que ganhou, na Tranquilidade, que foi para a Tranquilidade de Seguros que ele foi em primeiro lugar, um dia no Natal, quando chegou a noite de Natal, ele e o pai seguraram um envelope e disseram-me assim: mãe, está aqui, meu e do pai, eu sei que gostas e este ano vais quase frente à Tranquilidade para a avenida, para o Cambridge School, fazer o inglês que tu tanto gostas. E foi? Fui, fiz até o First Certificate. Muito bem. Já tinha ido 1 ano, que a TAP tinha feito um curso de inglês
no Saldanha, e eu já tinha ido aproveitar esse ano da TAP. Mas depois, não sei qual foi o motivo, pararam. Aprendi aí as primeiras o A, e o U, e depois eles sabiam que eu, o orgulho que tinha, não aceitava, que não queria que ninguém me pagasse nada. Mas os dois em conjunto, e no Natal, já tinham um ano pago, eu tinha que ir. Tinha que ir. E correu bem. E fui, sim. Gostei muito do Rod Stewart, que era o professor que me calhou. E tive gente de todas as idades. Esse seu gosto por aprender e por estar sempre em cima das coisas e por se atualizar, no fundo, sim, não é? Gosto. Foi sempre uma coisa muito sua. Foi, sempre, a vida toda. Foi a vida toda. Não foi nada que eu dissesse assim, não, vou-me vangloriar com isto. Não é nada disso. É aquilo que eu gostava. Que em determinado momento lhe apetecia fazer. Sim. Eu às vezes costumo dizer, não sei se tenho aqui, costumo dizer que a coisa que eu mais orgulho tenho é que é este cartão, João. Sim, Sociedade Portuguesa de Autores. Eu tive que levar uma fadista, uma que aceitasse cantar os meus fados, para poder ser aceite na Sociedade Portuguesa de Autores. Quem é que levou? Foi a Vânia Rodrigues, uma fadista que ela é da Costa da Caparica, mas vive no Algarve, canta no Algarve. Canta em vários sítios, Albufeira, Silves e não sei o quê. A Vânia Rodrigues. Até tenho aí uma gravação dela também no meu telemóvel. Pois, estávamos a falar há pouco. Num fado meu. Ainda não sequer, não estávamos no ar, mas a Estrela tem esta outra vertente de escrever letras, não é? Letras para fados. De fado. Fados que... Fado tradicional. Não é fado de canção, não é fado... Posso escrever um ou outro fado de canção, mas aquilo que eu me dediquei no Museu de Fado foi o fado tradicional. A aprender a métrica, que não é fácil. Nada fácil. Não é nada fácil. E saiu não sei se era o Expresso, foi lá uma jornalista nos primeiros tempos em que a Aldina para mim, Aldina Duarte, a fadista Aldina Duarte, fez as oficinas primeiro. Eu andei nas oficinas de fado. Foi o primeiro que ela fez. Andei o tempo todo das oficinas. Depois era fado para todos, já outro formato dentro do fado. E quando ela fundou o primeiro fado, o jornal, eu penso que foi o Expresso, que enviou lá uma jornalista para nos entrevistar a todos. E então a jornalista começou a entrevistar. E o senhor é o quê? E a senhora faz o quê? E não sei o quê. Era engenheiro, arquitetos eram muitos, fadistas já de fado, já fadistas feitas. Liliana, Tânia Oleiro, uma grande fadista, muita gente que estava lá. A Filipe Carvalho, uma grande fadista também. Eu sou isto, eu faço aquilo. E a mim, quando chegou a minha vez, disse: minha senhora, eu estou em casa, sou dona de casa. E então ela olhou para mim e disse assim: sério? Sim, é o que eu sou, faço tudo em casa. Faço tudo em casa, é o que eu sou. E ela pôs no jornal. Estive no Museu de Fado, onde entrevistei quem está a fazer as oficinas de fado, e entre arquitetos, doutores, muitos psicólogos, e fadistas, está uma dona de casa. E era mesmo assim. Era mesmo assim. Mas orgulho-me, todos eles, seja quem for que me esteja a ouvir do Museu de Fado, todos eles gostaram de mim e gostaram do trabalho que eu fiz. Eu tenho aqui um trabalho que fiz sobre o Malhoa, quando foi a apreciação do quadro O Fado, do Malhoa. O meu foi o escolhido. Muito bem. Para lá.
Pronto, e é assim, e tem sido assim a minha vida, João. Mas essa escrita do fado é algo que, claro que demora o seu tempo, eu imagino, a escrever um fado, não é? Pode ser, ou sim ou não. Olha, o fado que eu escolhi para essa pequena, me dar o nome dela para levar à Sociedade Portuguesa de Autores, a Vânia Rodrigues, eu fiz aquele fado talvez num quarto de hora, mas excepcionalmente, porque foi na altura em que eu tive uma paragem cardíaca e quando recuperei, aquela coisa mexeu comigo e saiu-me, é o que choro. Que choro é este que choro. Não diga isso muito alto, toda a gente vai começar a ter paragens cardíacas para ter essas... A ter fado. Não. Mas de resto, há fados que... Olha, agora porque eu escolho os músicos que mais gosto. Primeiro escolho os músicos que mais gosto. É a guitarra e a viola que me levam lá. Portanto, tem uma relação com nomes da música muito próximos. Tenho. Interessante. Principalmente com o restaurante Anini, que é frente à cadeia de Lisboa, aquela grande, como é que se chama? A Rua do Corte Inglês, agora não me lembro o nome. Sim. Esse restaurante Anini, todos os fadistas que cantam lá são meus amigos. Todos eles. Desde o João Carita, a Helena Favila, a mãe do Cabaré, a Luizinha, várias pessoas. Já escreveu, portanto, fados para nomes, se calhar, conhecidos na praça? Sim. E às vezes também canto eu lá. Também canta. Canto, mas quer dizer, não sou fadista. Não é fadista. Não sou fadista, não estou inscrita em lado nenhum como fadista. Não estou. Mas gosto até de cantar. Mas vê que já vou fazer 80 anos, não é? A voz já não é aquela que cantava ali o Shile da minha mãe. Não é nada disso. Mas sempre gostei. E então, o que eu gosto é de escolher as músicas do guitarra e do viola que mais me entram. E um deles era o grande Armando, o Armandinho, que foi da Celeste Rodrigues, foi da outra, a Hermínia Silva, foi um dos grandes guitarristas dela também, e de muitos fadistas, tantos fadistas, é o Armando Machado, o Armandinho. E por acaso, hoje, sem querer, sou amiga da neta dele e da filha dele, e porque lhe disse que tinha escrito um fado para a música do Maria Rita, do fado Maria Rita. E a senhora disse, mas esse fado foi o meu pai que o escreveu para mim. Eu chamo Maria Rita. E o meu pai, eu disse, não me diga que o seu pai era o Armandinho. Exatamente. E eu sou afilhada da Amália Rodrigues. Porque ela era muito amiga do meu pai, eu sou afilhada dela. E eu assim, então, olha, muito gosto imenso da música do seu pai, de tudo o que ele construiu em música, e estou a tentar fazer uma coletânea de um fado para cada uma das músicas dele. Que giro. Já escrevi o Maria Rita, já escrevi outros, e agora estou a escrever um que está-me a dar muito trabalho, porque é muito, muito complicado. E foi o que me deu mais trabalho agora, que é o Fado Lembrança, que eu escrevi com letra minha e com esse nome, mas para o fado do Cunha Silva, que é do Armandinho. Foi o Armandinho que o musicou. Não vamos perder essa oportunidade, vamos ouvir o fado Lembrança. Na música de Armando Machado, com letra de Estrela Bento, o fado Lembrança. Bati o meu olhar naquela porta, na rua onde há anos não passava. Tentei voltar atrás, mas que me importa? Esqueci que o coração ainda chorava. Lembrei, ao abrir da tua porta, teus braços que me queriam abraçar, e a boca que ao beijar me reconforta.
dizendo: fecha a porta devagar. Depois vi a loucura ser um sonho, ser paixão. Guardei com ilusão as juras de lealdade. Tentei acreditar no meu pobre coração, onde ria a mentira como se fosse verdade. Então, outro alguém que já sabia correu o mais que podia para contar a novidade. Ali, alguém que já perdeu. A noiva não era eu, era outra na verdade. Hoje, naquela porta onde morava, o amor que eu tinha por verdadeiro, morrera uma roseira feita escrava, fora para bem longe o aguadeiro. Aquela que em tempos perfumara o meu decote aberto com seu cheiro, secou na velha parede caiada, caindo ali à beira do passeio. Depois vi a loucura ser um sonho, ser paixão. Guardei com ilusão as juras de lealdade. Tentei acreditar no meu pobre coração, onde ria a mentira como se fosse verdade. Então, outro alguém que já sabia correu o mais que podia para contar a novidade. Ali, alguém que já perdeu. A noiva não era eu, era outra na verdade. O seu gosto por escrita não se resume apenas a escrever fados, não é? Já escreveu 2 livros. Sim, sim. 2 livros editados. Já não vou sei na se... página 200 de um terceiro. Ah, já vem, isso não sabia. Tem aqui um livro que trouxe e amavelmente me ofereceu, Sentimentos de Vida. Sim. Não é? E depois, agora mais recentemente, a época das bengalas. Exatamente. Não é? Mas não tem nada a ver com bengalas de madeira, nem de nada disso. A tua formação como psicólogo vai já lá à direita àquilo que eu te disser. O sentimento que antigamente havia sobre os filhos e as mães. As mães precisavam da bengala. Sim. A tua, a minha, todas. Precisavam. E se calhar hoje ainda precisam. Ainda precisam, mas hoje já é diferente. Sim, as coisas mudaram. Completamente diferente. No caso que está aí escrito, é a época das bengalas. Ok, vou ler. Então, olha, por acaso, não sei se é por acaso, não, mas ainda não há muito tempo que eu vinha a sair do café dessa neta do Armandinho, Sim. na Praça das Flores. E saí e vinha uma professora do Passos Manuel com uma amiga e vem direito a mim e ao Alberto e diz-me: ai, Dona Estrela, não fui capaz de dormir sem ler o seu livro. Encantou-me o seu livro. Muito bem, muito obrigada. Por acaso é aquilo que eu tenho ouvido de toda a gente. Mas pronto, cada um gosta da maneira que gosta. Não é? Exatamente, mas o feedback é positivo, não é? É, sim, é. É positivo. A sua, portanto, começou a vir menos vezes depois da Valdemaceira, não é? Mas todos os meses vinhamos. Todos os meses vinham. Todos os meses. Pronto, naquela época eu recordo-me, pelo menos nas férias do O Alberto do vinha para cá 3 meses. Vinha para cá 3 meses, aliás, construímos aí uma grande amizade. Sim, tu eras o melhor amigo dele em Valdemaceira, isso não há dúvida Alberto, nenhuma. Ainda hoje, enfim, Ainda hoje já falamos muito menos, não é? Mas de vez em quando contactamos. Sim, mas quando ele perguntava, mas quem são os teus amigos em Valdemaceira? Primeiro, é o João Carlos. Isso é o filho, também não admira, sabes porquê? Porque nós não combinámos nada.
Mas os pais dele tiveram um mês antes de tu nasceres. E depois tiveram a irmã dele um mês antes do Bruno nascer. Olha, não tinha... Eu sei que sou próximo do Alberto, sim. Tu mas da és... minha irmã não tinha essa ideia. É engraçado. Sim, mas desde sempre que tivemos ali muita empatia e muita ligação. Sim. Eu recordo-me perfeitamente disso. E, portanto, vinham os 3 meses, não é? Sim, eles passavam cá esse tempo todo com os avós. E depois como é que era quando vinha cá a sua ligação à terra? Era com a família também, não é? Sempre com a família. Principalmente com os meus sogros. Os meus pais eram um bocadinho mais afastados porque... Sim. O Alberto já aqui esteve a falar, portanto foi um dos dinamizadores do sócio número 1 do GRDVM. Sim. E já teve a oportunidade também aqui de falar do seu caminho em Valdemaceira, do seu percurso. Eu chegava cá e dava ao meu marido. Eu não ia, mas eu dava ao marido. Eu ficava aqui com os filhos pequeninos. Sim. E ele ia para o salão. Ele ia para o salão. Tudo, porque o pensamento quase que partiu à parte de todo o trabalho que tantos tiveram já, e depois disso, muitos contribuíram para o salão, mas a ideia nasceu em Lisboa. É verdade. Da cabeça do Alberto, do Jorge e não sei mais quem. Não é? E, porque o Jorge morava connosco. Ainda, os pais vieram embora para cá, e ele ficou na minha casa. Ele morava lá? Morou. Até casar, essa ligação, pois. Até casar, o Jorge morou connosco. Quando foi aquele grande terremoto, não arrasou nada 68. importante, mas sim. 68 ou 69. Sim, não, foi 69. 69. O Alberto tinha um mês, foi no dia 28 de fevereiro. Eu ouvi essa história que a minha avó estava comigo ao colo, que iam falar umas telhas. Ele nasceu 28 de janeiro. E o terremoto deu-se a 28 de fevereiro. Pois, porque era pequenino, também tinha nascido em 26 de dezembro. Tinha 2 meses. É um mês de diferença dele. É um mês de diferença dele, é isso. É a mesma coisa, e a tua irmã também. Nós não combinámos, mas certo é que o destino marca as coisas, não é? Há qualquer coisa que o destino marca. Exato. O que eu não sei, mas já há qualquer coisa que talvez um dia a gente perceba isso. Sim, exatamente. Essa dimensão. Talvez. E então eu, Jorge, estava lá nessa altura e no mesmo quarto onde nós dormíamos tivemos que pôr camas no chão para dormir o Jorge e para dormir a minha sogra, porque ninguém se queria separar. Durante uma semana ninguém se queria separar. Eu vi da janela do meu quarto, eu vi o prédio em frente, que é dos Condes de Noronha, que moram à minha frente, já moram, do tempo dos avós. Vi a casa do Pedro vir toda de encontro à nossa. Aquilo movimentou-se tudo. Foi então ali um tempo depois disso que... Enfim. Ficou tudo muito. Eu acho que sim, que foi... Em medo foi nessa altura que tive mais medo. Depois passei já vários tremores de terra, mas nada se assemelhou a nada disso, não é? Não. Portanto, a sua vida hoje é passada a escrever, sim, a tratar da casa, da casa como também, sempre, exatamente. da família. Hoje tenho uma casa mais pequena e foi toda quase que feita de novo, porque eu morava no 3º andar. Morámos toda a vida e foi a coisa que me fez mais pena deixar aquela casa foi pela vista que eu abri as janelas. Tinha 12 janelas em casa, por trás, pela frente, pelo telhado, e a qualquer delas eu via o Tejo e a ponte e a Almada e aquilo tudo. Mas depois com esta coisa do joelho que tinha que ser operado e que estava mal e não sei quanto, os filhos e as noras e o marido, tudo não vai-se pagar a casa do arquiteto lá embaixo e melhor é passarmos para lá, temos agora esta oportunidade, e acabámos, mas foi uma resistência que eu tive com a casa. A Vilma até se sentava numa janela com os pés de fora, aqui é que está bem, não sei o quê, mas conseguiram dar uma volta. 4 netos, não é? 4 netos. 4 netos. É o Panova é o António. Sim. Depois é o Kiko, que é do Alberto. O António é do Bruno. O Kiko é do Alberto, o mais novo. Já tem 20 anos. 20 anos, não. Já vai fazer 21 anos. Depois é o Afonso, que tem 24.
E depois é o Frederico, que fez 28. Já está tudo crescido. Já percorreu aqui a sua vida, a sua história Toda. da sua vida toda. Toda. Foi um orgulho tê-la cá. Muito obrigada, João. Muito sei. obrigada. Eu é que tenho orgulho naquilo que tu estás a fazer, porque vejo que não se dá tanta importância como às vezes se podia dar um bocadinho de mais importância. Nós, os mais velhos, vamos ficando velhos. Os de meia idade, como tu, estão para longe. A maioria estão para as Caldas, outros para Lisboa. E cada um vai à sua vida. Não têm tempo nem disposição já com o trabalho que têm. É difícil. É muito difícil. E é preciso sempre fazer alguns sacrifícios. Sim, mas pode ser que venha outra geração novinha que vá pegar nas coisas que tu estás a fazer. Claro, acho que sim, a ideia é essa. Que se interesse por aquilo que foi as tradições dos avós deles. Que eu nunca me esqueço das desfolhadas aqui atrás na casa. Aqui não, lá adiante, na casa da tua avó Francelina. Tenho que contar hoje, essas coisas das desfolhadas. Há bocadinho começámos a falar, mas depois não... Hoje essa casa é a casa do teu tio Luís ou do teu pai? Dá para trás. Dá para trás, é do meu pai. E a do Luís era o quê? É do meu padrinho, onde eu nasci. Sim, era ao lado. O meu padrinho depois viveu lá, mas a casa era toda do meu pai, portanto era ali toda da minha avó. Então era aí, nessa parte de trás, sim, que era um género de um barracão grande, acimentado, na altura já, e que se convocavam as desfolhadas para lá. E como é que era isso das desfolhadas? Ai, não sabias? Não. Íamos grupos de 20 e mais raparigas. Olha, não sabia. À noite. No tempo que se apanhava o milho secava. Estamos a falar, portanto, com 20 anos, 18 anos? Não, mais cedo. 14, 13, 14, sim. Por aí fora já. E o que é que faziam ali? E então reuníamos à noite aí, numa roda gigante. É que por cima existe, não sei se na altura já existia ou não, existia um terraço. Não sei se ali existia. Não. Era mesmo só um barracão, okay. Com janela e porta para a rua da padaria. Para a rua da padaria. Que ele tinha um cômodo grande. Pois. Entre o Pepito, a parte de trás do Pepito e a tua casa. Já estou a ver. Era um cômodo grande. Okay. Tanto que aí os rapazes no Carnaval, essa parede era o que me chamava mais a atenção às 7 da manhã, quando ia ao pão. Para os meus irmãos irem para as Caldas, ficava a olhar para aquele livro escrito das paredes no Carnaval, com a vida toda das pessoas exposta, os namoros desta e daquela. Mas escreviam na parede? Escreviam. Era tipo um mural? Essa da tua bisavó era uma das principais paredes que era escrita. Que giro. Tudo ali escritinho no branco. Eu não fazia ideia disso. Então teu pai deve-se lembrar disso. Pois, não. E então era rapaziada que ia e escrevia de noite a carvão versos. Tenho que explorar isso. Não, sim, tudo escrito. Tudo escritinho em verso. E depois provava uma série inteira, um verso aqui, outro verso ali. Pois, era assim que se Aquela conseguia. Parede do engenheiro a caminho já para ir para o Priquito. Sim. Era tudo escrito. Aquela assim. Sim, era tudo isso. Havia até um casal que morava lá, que... Pronto, eu há bocado não te cheguei a dizer que o meu pai apresentou-nos cá a família que era família, e aqueles que não eram família, quase que eram família. Porque nesta terra, aquilo que nós em Ilha dizíamos, aquele é meu tio, aquela é minha tia, e aqueles, é o senhor e a senhora. Aqui não há. Aqui são o Talalim, a tia Talalina, a tia Georgina, a tia não sei quê, são todos tios. E toda a gente nos tratava como se nós fôssemos de cá, como não tivemos aquela entrada abrupta que uma criança deve sentir, penso eu, não é? Quando chega a um local estranho, porque em quilómetros era como atravessar um oceano. Pois. O comboio correia para chegar a São Martinho era um dia inteiro. Era sair da Aveiro às 7 da manhã e chegar cá ao fim da tarde, com o carvão a arder. Não havia cá nada de automatismos. Era tudo assim. Era um dia inteiro da Aveiro até aqui? Era um dia inteiro. Saí da estação da Aveiro até São Martinho do Porto. Com mudança. Mas adaptou-se rapidamente. Com mudança em Alfarelos,
Era uma viagem que chega-se primeiro à América hoje, não é? É verdade. Do que se chegava cá. Mas fomos bem recebidos por toda a gente, nunca tive ninguém. Houve uma pessoa que o meu irmão, que era mais travesso do que eu, era mais desinquieto. O Tony. Ele e o Zé Luís. E o Zé Luís que cheguei a falar para vir cá hoje também, porque vocês têm uma relação muito próxima, obviamente. Temos, não é? sim. Aliás, o Jaime Feijão falou-me um bocadinho mais nisso quando eu pensei em falar consigo para vir cá. Pois. Mas ele hoje não pôde, disse-me, escusou-se, Pois, claro. agradeceu, não pôde vir. E é isso, mas estava a dizer... Mas então, houve uma fase entre o sair da casa dos meus sogros da Rua da Padaria e esperar que arranjassem as obras ali no quintal lá embaixo, sim. Dos avós, nós fomos viver para a casa da Tipola e do Tijuquim, que era para lá da de Esperança. Sabes a casa da Esperança? Sei, ali assim do Feijão. Dos avós do Carlos Feijão. Os avós do Carlos. Pronto. Eu morava aí quando o Carlos nasceu. Quase que o vi nascer. Foi a ele e ao Toninho da Matilde depois aqui. Dei-lhes banho muita vez. Num lado e no outro, eu e a Zezinha. Sim. E ali, naquela casa, morávamos nós na casa grande e morava uma Amélia do Catalão, que é mãe da Maria Amélia, morava numa casa mais pequena dentro do mesmo quintal. Morávamos aí, todos. E a casa grande tinha um sótão muito grande por baixo. E no dia que veio a luz para Valdemaceira, porque quando eu cá cheguei, Valdemaceira era uma escuridão nesse aspecto, não havia nada. 50 e poucos, não é? 54. 54, sim. Quando eu vinha de uma terra cheia de música, cheia de festas e procissões enormíssimas e cortejos de ofrendas para o hospital... Chegou aqui estava tudo escuro. Cheguei aqui estava tudo, as ruas não tinham luz, as casas tinham um candeeirito de petróleo, a alumiar, o fogão eram aqueles fogõezitos de petróleo, não é? Que se tinham que andar a limpar todos os fins de semana para estarem a brilhar. Pois. E isso é que foi uma mudança, assim, uma coisa gigantesca, não é? Mas não faltou muito tempo até vir a luz? Não, tinha uns 12, 13 anos. Okay. Que nessa altura fez o meu pai, o Ernesto, um baile nesse dia no subterrâneo da casa onde morávamos. Epá, isso da Tipola. Quer dizer, havia bailes assim... Havia aqui no clube, que era aqui em frente à casa, houve muitos. Pois, havia ali um clube, exatamente. Havia aí o clube e fizeram lá muitos casamentos mesmo. E havia essas coisas todas por aí que realmente... Mas o que eu estava a falar, quando morámos na casa ali da Tipolola, sim, toda a gente sempre nos tratou bem, mas havia cá um senhor que já faleceu há muitos anos, que eu até da mulher gostava muito, e depois dele fiquei-lhe assim um bocadinho virada do avesso, porque fez a 2 garotos o que não se faz. Ele amanhava a terra em frente a essa casa, que ia para o lado da Labrejeira, ia cá de baixo e subia um bocado essa terra. E havia uma figueira grande e linda em frente ao nosso portão. E os miúdos, o Zé Luís e o Tony, foram um dia apanhar figos e comer figos para a figueira. E tu não queres saber. Parece a guarda de São Martinho à nossa porta. Que iam roubar pretos, porque eles tinham ido roubar os figos do homem, que era o marido, tu também não o conheceste, da Tili Barata. Já ouviste falar? Já ouviste falar. Morava em frente à Tiverdiana. Também já ouvi falar. Que era a bisavó da Luísa Carvalho. Pronto. Luísa Carvalho, São Martinho, que hoje está em São Martinho, já sei quem é. Que era a filha da Alice, a Alice era irmã da mãe da Dona Manuela. Uhum. Pronto. E elas moravam na Rua da Padaria, as traseiras da casa da Luísa, era a casa da avó, da Tiverdiana, ao lado da padaria. E era a casa da Tila Barata,
ao lado da mãe da Odete e da Fernanda do Carreira, que nessa época moravam aí, frente a frente. E morava a mãe da Gracinda, e a Gracinda e o pai, onde era depois a casa da Alentejana que casou com Zé Carlos, da Rosário. Sei. Pronto, era tudo aí nessas fileiras. A tua bisavó, quantas vezes eu falei com ela, a tia Maria Rosa, também era tia Maria Rosa, morava ao pé da que depois foi minha avó, da tia Carvalheira, da tia Carolina, da mãe da tia Pelona. A gente era tudo ali, foi para aí que eu vim, para esse canto é que eu vim, não é? E pronto, e foi assim. Eu vou-lhe fazer só uma última pergunta, porque depois destas tias e destes nomes todos assim em fila, como é que se consegue ter uma memória destas? Não sei, já muita gente me perguntou isso, não sei. Mas é certamente... Eu penso que foi por ter trabalhado tanto. E por ter trabalhado tanto essa memória a ler e a escrever. Sim, eu é? penso. Já às vezes penso porque há pessoas que me dizem... Porque não é fácil acertar nos nomes à primeira, sair tudo ali, não é? É verdade. Não é fácil. E muitas recordações que eu tenho e que... Quantas vezes o meu irmão, ainda antes de estar tão esquecido como está agora... ao telefone dizia, mana, mas quem é que morava em Ilhavo ali ao pé de fulano de tal, e em que sítio estava e não sei o quê. Lembra-se disso tudo? E eu dizia, minha cunhada, a mesma coisa, Estrela, o seu irmão está aqui, quer saber, quer se lembrar de quem era este, quem era daquele, onde é que morava o Carlos Paião, onde é que morava não sei o quê. Olha, o Carlos Paião não foi da minha época. O Carlos Paião nasceu depois de nós termos saído de lá. Quem era muito meu amigo e que, pronto, convivíamos muito, eram os avós e os pais. O comandante, Manuel Paião, e a dona Ofelinha, a mãe, que era professora, e que ela ainda é viva. O comandante morreu há pouco tempo, morreu há uns 2 meses talvez, e andou com o meu pai na tropa, era da idade do meu pai, isso tudo. Esses sim, o filho não, ainda não tinha nascido. O filho foi nascer a Coimbra, porque era como aqui em Valdemaceira, se o parto não corria bem, tinham que ir tê-lo às Caldas. O Alberto nasceu nas Caldas, não nasceu aqui. O parto correu mal e ele não havia hospital, e a minha sogra foi tê-lo ao Montepio, não é? E o Carlos Paião foi tê-lo a Coimbra, a mãe, precisamente por isso, mas veio de Coimbra diretamente para Ilhavo. E foi lá que ele ganhou o primeiro festival, em Ilhavo. Foi lá com uma cantiga que ele ganhou o primeiro festival. Engraçado. Há muita recordação. A minha vida é recordações. Sim, certamente não acaba. Teríamos aqui toda a tarde a falar muito, disso muito, e toda a manhã a seguir. Muito mesmo. Muito obrigado. Vamos nada, terminar. Agradeço mesmo ter vindo. Não tens que agradecer. Gostei muito de te ver, gosto sempre de te ver. Tá. Muito obrigado então e obrigada, até à próxima. Obrigada, querido, também eu. Muito obrigada. Bom, e para terminarmos, a minha sugestão é que ouçamos uma música cantada pelo António Zambujo e tocada pelo seu amigo Jimba, com letra de Estrela Bento. À primeira, pela manhã cedinho, pisando o caminho, o Jimba lá vem. Está frio na rua, ninguém anda nua, isso não convém. Caracóis ao vento, sempre bem disposto, entra no café. Olha e devaneio, parando no meio, para ver como é. Mirando para dentro, pergunta à Fátima que está no fogão. Ao fogão, para o meu cafezinho, tenho companhia ou ainda não? Vai ter de esperar, guardei-lhe o lugar, diz ela ao balcão. E lá vai o Jimba, direito ao Yeti, onde compra o pão. Depois da conversa que segue transversa e de saco na mão, o Jimba lá vem, pega no jornal, que desolação. O país a gelar, água a faltar, e diga
Digam, amigos, onde é que esta crise nos irá levar? Yes, muito bem. Yeah. Como é que ela se chama? Estrela Bento. Estrela Bento. Já está na Estrela, prometido é de vir. Obrigado, Estrela.